Sejam todos bem-vindos à aula inaugural da formação de estratégias de planejamento de estudo orientado. Eu sou Bruno, sou professor de filosofia e faço parte aqui da equipe do Cefop. Eu sou o coordenador dessa formação. Esse momento aqui foi um momento que a gente guardou para apresentar a formação para vocês e para vocês terem um gostinho do que ela vai ser com uma aula inaugural sobre a temática do estudo orientado. Então, para iniciar os trabalhos, eu gostaria de convidar uma das gerentes do Cefop, a Carol. Seja bem-vinda, querida. Ei, Bruno, bom dia para todos, bom dia para quem vai nos assistir agora, e vou cumprimentar a galera que vai assistir depois aí essa gravação. Sejam todos bem-vindos a esse nosso processo formativo, né? Em nome do Cefop, quero agradecer aí pela participação, né, de quem está aqui conosco, pela participação também dos nossos professores aí, das nossas equipes de professores, da equipe das escolas, por ingressarem nessa formação, né? A gente tem qualificado cada vez mais, né, esse componente aí do nosso currículo, que é o estudo orientado. Então, a formação desse ano, né, a gente vai apresentar um pouquinho dela, como o Bruno disse, ela ganhou uma repaginada, ela trouxe, né, um pouco mais da experiência que a rede está ganhando aí, né, com o componente estudo orientado. Então, temos aí algumas novidades nessa formação. Foi construído aqui, né, com muito carinho pela equipe do Cefop em parceria com a gerência de ensino médio, né, que é quem acompanha aí pedagogicamente esse componente. Então, espero que vocês aproveitem aí o nosso encontro de hoje, né? Vamos trazer um pouquinho não só do que é a formação, mas um pouquinho do que é, né? O que é o estudo orientado, de que forma a gente pode trabalhar o estudo orientado nas nossas aulas. Então, que a experiência de hoje e que essa experiência formativa aí na nossa plataforma traga insights, né, e orientação e suporte para que cada um de vocês, cada professor aí possa estar melhorando, né, aprimorando cada vez mais a sua prática e oferecendo aos nossos estudantes experiências de aprendizagem, né, com o estudo orientado muito mais significativas, tá bom? Bruno, obrigada aqui pelo espaço, é com você. Obrigado, Carol. Pessoal, o assunto então da aula de hoje, desejo fazer para vocês uma apresentação muito rápida sobre a plataforma onde essa formação vai acontecer, que é no nosso AVA, e após essa apresentação rápida eu vou entregar a palavra para as colegas da gerência de ensino médio, a Elizabeth e a Jaqueline, que vão então apresentar essa aula inaugural sobre a temática do estudo orientado. Muito rapidamente, para vocês terem um vislumbre do que é a formação, ela é uma formação que vai acontecer entre o dia de hoje e o próximo dia 4 de julho. Ela tem uma carga horária de 20 horas. Ela está dividida em 3 tópicos. Eu não vou entrar em detalhes porque algum desses tópicos aqui vão ser contemplados na aula inaugural de hoje, mas a gente vai ver na formação uma discussão sobre o que é o estudo orientado, sobre quais são os pilares, as premissas e os objetivos do estudo orientado, e também um tópico dedicado a falar do estudo orientado na prática. Essa formação vai acontecer no ambiente virtual do Cefop e a formação está dividida em 3 tópicos, tem 3 atividades avaliativas. Você precisa obter pelo menos 70% da pontuação total para conseguir ser aprovado. E cada questionário você tem 2 tentativas para obter essa nota. Você, durante a formação, precisa ficar atento a esse requisito para você obter o seu certificado. Você precisa conseguir a pontuação necessária e você precisa cumprir as atividades que estão presentes na plataforma. A sua nota vai te ajudar
a fazer esse monitoramento. Quando você termina uma atividade, você tem acesso à nota que você obteve, e também você vai encontrar no Moodle uma ferramenta que é a barra de progresso, que ela vai te mostrar exatamente que atividades você cumpriu e que atividades você não cumpriu. Só fique atento que uma coisa é a nota que você obteve nas atividades avaliativas, outra coisa é você ter cumprido, por exemplo, a leitura de um livro, o preenchimento de um fórum, o preenchimento da avaliação final do curso, etc. Tome cuidado para não confundir as duas coisas. Você acessa a formação através, por exemplo, do site do Cefop. Se você for ao Google e procurar Cefop, o primeiro resultado de pesquisa vai te enviar para o site que vocês estão vendo à esquerda da tela, o site do Cefop. Vocês vão ver o botão ali no topo ali, cursos. Naquele botão, você acessando ali, você consegue acessar o portal do Sistema de Gestão de Informação, que é o portal do SGF. E dentro desse portal, que você acessa com o login do Acesso Cidadão, você consegue, então, acessar o AVA, o ECFOP, onde você, então, vai executar essa formação. Aproveitando que a gente está falando aqui do SGF, fazer um pedido para os cursistas que estão aqui com a gente, que vão assistir esse vídeo eventualmente, aproveitem a oportunidade e atualizem o seu vínculo no SGF. Isso vai, por exemplo, ajudar você muito a conseguir a sua inscrição em algumas formações. Por exemplo, se o seu vínculo no SGF estiver apontando para um vínculo que você já teve no passado, o SGF pode acabar entendendo que você não é público-alvo de uma formação para o qual você está se inscrevendo agora. E isso resultaria na sua inscrição estar sendo indeferida. Então, quando você estiver acessando o SGF para poder ter acesso às suas formações, aproveite para atualizar o seu vínculo. É um pedido que eu faço, por gentileza. Então, feita essa apresentação rápida sobre a plataforma onde a formação vai acontecer, eu queria passar a palavra para os colegas da gerente do ensino médio. Eu queria convidar a Jaqueline Medeiros Caminotti e a Elizabeth Bicalho do Amaral, justamente para falar sobre o estudo orientado. Sejam bem-vindas, queridas, a palavra é de vocês. Obrigada, Bruno. Bom dia a todos, ou boa tarde, né? Não sei em que momento vocês estarão assistindo essa aula inaugural. Sou Jaqueline, como o Bruno falou. No momento eu estou como subgerente da gerência de ensino médio aqui da CIDU, mas eu sou professora de História da rede já desde 2010, e além de História também já lecionei outros componentes curriculares, entre eles o estudo orientado, que é o tema da nossa aula inaugural, né? Eu vou passar a palavra para minha colega Beth se apresentar também. Bom dia, boa tarde, né, para quem for assistir essa aula em outro momento. Eu sou Elizabeth, sou professora de Geografia da rede desde 2012 e hoje estou atuando como técnica pedagógica aqui na gerência de ensino médio e também já atuei em outros componentes curriculares, né, como estudo orientado, né, inclusive era uma aula que eu e a Jaqueline dávamos juntas, né, alguns anos atrás, né, numa experiência que a gente teve com o estudo orientado. E a gente vai estar conversando um pouquinho hoje sobre o que é esse componente curricular e qual é a cara dele na nossa rede. O que a gente vai encontrar nessa formação de estudo orientado, né? As bases legais, então a gente vai passear pelos documentos norteadores, né? E ver de onde que vem esses conceitos, de onde a gente tirou isso na legislação, né? Os conceitos fundamentais de estudo orientado, então onde que se fundamenta isso? Por que a gente tem essa metodologia na rede? Né? Como que ele se apresenta nas diversas formas de ofertas e modalidades da rede estadual, porque cada uma é específica e a gente trabalha em um formato diferente, mesmo que a metodologia seja a mesma. Vamos falar também da importância desse componente curricular, que é o estudo orientado, competências a serem desenvolvidas, o perfil do professor de estudo orientado, porque isso também é muito importante, o
perfil do estudante, né? Como existem diferentes formas de aprender. Então, a gente também tem perfis diferentes de estudantes e falaremos de práticas pedagógicas, né? Alguns pontos importantes sobre o estudo orientado, né? Que a gente precisa deixar eles bem claros nas nossas leituras. O estudo orientado é uma metodologia educativa que ela vai colocar o estudante no centro do processo de ensino-aprendizagem, promovendo a autonomia e a responsabilidade pelo próprio aprendizado, né? Outro ponto muito importante, né, Beth, do estudo orientado, é que ele incentiva os estudantes a desenvolver habilidades de organização, planejamento, autodisciplina, preparando esses estudantes para os desafios acadêmicos que eles vão ter aí no futuro. E eles têm os estudantes têm a oportunidade, durante as aulas de estudo orientado, né, de identificar suas próprias necessidades. Essa é a intenção. O professor vai estar ali para poder auxiliar e o próprio estudante vai ver, tá, onde que eu preciso me dedicar mais, né? E aí isso vai gerar aquela autonomia, né? E vai aprimorar as estratégias de estudo do próprio estudante. Ele vai, aos poucos, desenvolvendo isso. Isso só é possível porque o estudo orientado ele está fundamentado em teorias que enfatizam justamente a participação ativa do estudante no seu processo de aprendizagem. Então, assim, na verdade, o estudo orientado ele parte de uma base muito simples, né? De que o estudante ele é responsável pelo seu próprio processo de aprendizagem. E uma outra estratégia, né, que a gente utiliza dentro do estudo orientado é a personalização, né, do atendimento aos estudantes, porque cada estudante ele vai precisar de uma metodologia diferente, às vezes uma técnica de estudo eficaz para um estudante, para outro não. Então, dentro da aula de estudo orientado, o professor ele pode observar isso e atender esse estudante de acordo com essa necessidade individual de aprendizagem dele. Isso vai tornar o ambiente escolar um ambiente mais inclusivo. Então, a gente traz aí agora algumas estratégias do estudo orientado. Então, uma estratégia muito importante do estudo orientado é aquilo que eu falei anteriormente, né? É a aprendizagem ativa. Então, essa metodologia educacional, né, o estudo orientado, ele promove a participação ativa dos estudantes, envolvendo-os em atividades de pesquisa, resolução de problemas, discussões, estimulando a construção ativa do conhecimento. Então, a gente sempre vai estar retomando isso, né? Que o estudo orientado, o foco do estudo orientado é sempre a aprendizagem ativa, é o estudante estando ativamente no processo de ensino, no seu próprio processo de ensino-aprendizagem. E o processo de avaliação desse componente, a gente sabe que ele é muito diferente das disciplinas da base, por exemplo, né? Não tem nota, é um conceito de cursado, mas ele é avaliativo. E como que se dá esse processo de avaliação do estudo orientado? Né? O professor ele tem que estar atento o tempo inteiro e fornecer feedback para os estudantes, para eles terem uma noção de onde podem melhorar, do que precisa ser revisado, né? E aí vai ajustar esse processo de aprendizagem do estudante. O professor vai estar ali para poder auxiliar nesses ajustes. O estudo orientado, então, ele é aquela aula, aquele momento que às vezes o professor não consegue na aula das disciplinas da base, como a Beth falou, né? Às vezes a gente quer fazer um momento mais formativo, dar mais feedback sobre o processo do aluno e, de repente, na aula da base a gente não consegue. O estudo orientado, ele vem trazendo essa possibilidade, né? E aí uma outra estratégia que ela coaduna bastante com a primeira que a gente trouxe, que é o desenvolvimento dos hábitos de estudo, né? O estudo orientado ele incentiva a formação de hábitos de estudos eficazes aos estudantes, estimulando os estudantes a se tornarem aprendizes autônomos e autossuficientes. E quais são as potencialidades desse componente? Né? São muitas potencialidades e a gente trouxe algumas, né? As aulas de estudo orientados, elas podem promover, então, várias potencialidades que podem ser utilizadas dentro desse componente. Então, através do estudo orientado, a gente trabalha o desenvolvimento integral do estudante. Como que a gente faz isso? Fornecendo não apenas ferramentas para ele garantir o sucesso acadêmico, para ele alcançar o sucesso acadêmico, mas também
sobre o bem-estar emocional e a autoconfiança, porque a gente sabe que todos esses elementos, eles estão associados à aprendizagem. Então, se eu forneço uma aula, se eu crio uma aula, um espaço, né, de aula, que o meu estudante se sente bem emocionalmente e confiante em si mesmo, isso vai influenciar positivamente no processo de aprendizagem dele. Outra potencialidade do estudo orientado é a personalização do aprendizado, né? Ao possibilitar atendimento a demandas pedagógicas individuais do estudante, promovendo um ambiente educacional propício ao aprendizado. Cada estudante ele tem demandas próprias, né? Às vezes um estudante aprende de um jeito, o outro aprende de outro, e o estudo orientado ele valoriza essas diferenças nos processos de aprendizagem, né? Então a gente consegue personalizar essa aprendizagem do estudante por meio do estudo orientado. Ele também desenvolve a autonomia e a autodisciplina desse estudante ao estimular que eles gerenciem seu próprio aprendizado de forma responsável. Então, se eu sei que eu preciso estudar determinado conteúdo, então eu vou utilizar aquela ferramenta que eu aprendi na aula de estudo orientado ou dentro da própria aula de estudo orientado mesmo, e eu vou estudar isso que eu preciso. Eu sou responsável pelo meu processo. Eu não preciso de uma pessoa aqui para falar que eu tenho que estar estudando. Eu posso fazer isso sozinho. Eu já tenho ferramentas para poder fazer isso sozinho. O estudo orientado, né, Beth, é muito interessante que ele está ligado às competências que se espera de um ser humano, de um cidadão do século XXI, né? Então, assim, eu acho ele muito revolucionário até, né? Desculpe pela amplitude da minha fala, mas no sentido de que ele traz um novo pensamento de escola, um novo pensamento de estudo. O estudante não está ali só para ouvir e assimilar, mas ele está sendo estimulado a ter autonomia, a ter autodisciplina, que é o que nós precisamos para o mundo atual, né? A escola de hoje já não pode mais ser aquela escola que pune quem não faz, ou premia só quem faz, o fazer por fazer, mas precisa ser algo que seja introjetado no estudante, né? Ele consiga criar esse processo de autonomia e autodisciplina, e eu acho isso muito fantástico. É uma grande potencialidade do estudo orientado, e junto a isso a gente vai ver fomentar o pensamento crítico e a criatividade, né? Por meio da resolução de problemas. Então, o estudante ele é estimulado a trabalhar o seu pensamento crítico e a sua criatividade por meio do estudo orientado. Outras potencialidades é a valorização das experiências. O estudo orientado ele deve partir do pressuposto que todo estudante que chega na sala de aula, né, acho que todas as disciplinas, na verdade, né, mas como a gente está falando do EO, todos os estudantes já chegam com bagagens, então eles já sabem algumas formas de estudar, né, porque existem muitas técnicas, mas eles já têm essas técnicas, então a gente tem que aproveitar a bagagem que eles trazem para poder potencializar isso. Como? Incentivando a autonomia e a expressão individual. Então, se eu tenho um estudante que ele consegue se expressar muito bem escrevendo, eu vou incentivar que ele escreva. Se tem outro que se expressa muito bem desenhando, eu posso utilizar essa estratégia. Então, eu estou potencializando uma potencialidade individual desse estudante, né? Para que ele consiga aprimorar cada vez mais, né? Se aprimorar cada vez mais, usando todas as suas experiências e habilidades que ele já tem, né? Que já foram desenvolvidas. E aí o estudo orientado ele tem tudo a ver com o protagonismo também, né? Na medida que a gente consegue empoderar o estudante a ser agente ativo do seu próprio aprendizado, a gente torna esse estudante mais motivado e engajado, ou seja, nós estamos desenvolvendo o protagonismo nesse estudante. E, além disso, a gente está preparando esse estudante para o futuro. Como? Para os desafios do ensino superior, do mercado de trabalho, equipando eles com habilidades essenciais para o sucesso em suas trajetórias, não só na vida acadêmica, né, no campo educacional, mas na vida profissional, no campo pessoal. Então, se eu aprendo, né, aprender a estudar, se eu aprendo essa técnica, eu posso aprender qualquer coisa na vida, né? Então, ele pode aplicar isso em diversos âmbitos da vida dele.
E ele vai aprender a estudar para sempre, não só na escola, né. Isso é muito importante. Eu, como professora, um pensamento que eu tenho muito forte, de que eu preciso mais do que ensinar um conteúdo para o estudante, eu preciso ensinar esse estudante a aprender, né, de forma autônoma. Então, quando a Beth traz que ele está sendo preparado para o futuro, quando ele estiver na faculdade ou quando ele estiver no trabalho, não vai ter o professor ali, ó, tem que fazer, senão vai perder ponto, ou vai ganhar ponto. O estudante ele vai sendo preparado para que ele mesmo faça sua própria trajetória. E eu acho que a maior potencialidade do estudo orientado, e a gente não colocou ela por último à toa, é a responsabilidade social, é a entrega que nós, educadores, vamos fazer para a sociedade, né? Nós acreditamos que, a partir do momento que o estudante consegue assumir a responsabilidade pelo seu próprio aprendizado, eles estão desenvolvendo uma consciência cívica, social e contribuindo para uma sociedade mais participativa e engajada, né? Então, vejam quantas potencialidades essa metodologia educativa pode trazer aí para o estudante e para a própria sociedade. Sigamos? E como que ele se apresenta na rede estadual, né? Como que a gente desenvolve a aula de estudo orientado na rede estadual? Na rede estadual, o EO é um componente curricular e ele está presente tanto nas escolas de turno parcial quanto nas escolas de turno integral. É importante a gente ressaltar que nós temos falado aí que o EO é uma metodologia educativa, né? Mas na nossa rede é uma metodologia educativa desenvolvida principalmente, mas não só, mas principalmente por meio de uma aula, né? Que está nas nossas organizações curriculares do ensino médio, tanto do ensino de tempo integral, quanto o ensino de turno parcial, né? Fazendo um resgate, o estudo orientado ele surge aí nas escolas de tempo integral, mas aos poucos ele foi sendo implementado também em todas as escolas de ensino médio, né? Em todas as escolas, inclusive nas de oferta parcial, como ocorre hoje, né? Então, como é que a gente começa a implementar o estudo orientado, a aula de estudo orientado? Quer começar, Beth? A gente vai fazer um passo a passo, né, de como que vamos começar a aula de estudo orientado. O que que a gente precisa falar para o nosso estudante do que é esse componente, do quanto ele é importante, né? Como que a gente começa? Implementando. A primeira coisa que a gente vai fazer é falar do que é o estudo orientado, apresentar a disciplina, dizer para que ela serve, né? E principalmente que é um processo que se inicia com a orientação muito clara dos estudantes, explicando quais são os objetivos, as expectativas dessa disciplina e os benefícios que essa metodologia educativa tem. Então, se a gente não conseguir gerar no estudante logo nesse momento inicial, né, esse sentimento de importância dessa aula, vai ser muito difícil o trabalho ao longo do ano letivo, né? Então, o estudante ele precisa entender, né, desde o início do ano, que a aula de estudo orientado é um momento para ele se aprimorar, para ele se melhorar cada vez mais. Uma fala que a gente, só desculpa te cortar, Beth, só para não perder o fio da meada, uma fala que a gente costuma ter é que a aula de estudo orientado, ela não é aula de fazer dever. Também é para fazer dever, também é para fazer tarefa, mas ela não é só para isso, né? É uma aula onde o estudante vai estudar. Parece simples, né? Mas ele vai estudar por meio de diversas técnicas de estudo, inclusive as técnicas mais apropriadas para ele mesmo. Então, é muito importante que logo nesse primeiro momento isso fique claro para o estudante, né? E aí um ponto da implementação do EO é a questão dos recursos e suporte. A escola e os professores devem fornecer recursos adequados e apoio contínuo ao estudante. Não só recursos físicos, mas recursos pedagógicos mesmo, né? Por exemplo, orientando os estudantes com relação à organização do tempo e a seleção dos materiais de estudo, né? A gente deixou até marcado aí em verdinho, organização do tempo é um ponto essencial para o desenvolvimento do estudo orientado.
E outro ponto muito importante para o sucesso da aula de estudo orientado é o engajamento dos estudantes, né? Porque a gente sabe que a gente precisa do apoio dele, porque somos nós contra muitos, né? Não contra, né? Junto com muitos ali dentro de sala de aula. E a gente precisa do engajamento desses estudantes, né? E como que a gente faz isso? Principalmente estimulando a autonomia, né? Os estudantes eles devem ser incentivados e orientados a assumirem essa responsabilidade pelo próprio processo de aprendizagem, né? Por mais que tenha a figura do professor ali na frente, né, orientando tudo isso, ele é o responsável, né? Então é ele que escreve a própria história, é ele que é responsável pelo próprio projeto de vida dele. Então, a aula de estudo orientado ela também vai auxiliá-lo nisso, né? Se ele aprende a estudar, se ele aprende a aprender, ele pode conquistar, né, os seus sonhos, os seus objetivos, os seus projetos de vida, né? E aí ele vai tomar decisões mais acertadas, decisões mais corretas ao longo da vida. Ele vai conseguir ter o seu processo de autorregulação, né, Beth? Acho interessante quando a Beth fala assim, somos um contra muitos, né? E assim, a palavra contra parece um pouco pesada, mas é no sentido de que é um professor e 30 alunos, 30 estudantes, cada um com uma demanda diferente, né? E aí o professor fica, nossa, como que eu vou personalizar esse ensino para cada estudante? Mas na verdade, o professor ele está ali como um apoiador, como um facilitador, né? Por isso que é muito importante desde o início a gente trabalhar, estimular o protagonismo, a autonomia dos estudantes, né? E entra no próximo tópico que nós vamos tratar, que é a criação de metas personalizadas. O próprio estudante precisa definir, junto com o professor, né, apoiando ele nesse processo, a pensar em metas de aprendizagem. Né, e direcionar os seus esforços de estudo de acordo com as suas necessidades e interesse, o que também vem muito junto com a ideia do novo ensino médio, né, com essa flexibilidade, com a possibilidade de escolhas, né, de interesses, de valorização dos interesses. Então, é um ponto bem importante para desenvolver o engajamento dos estudantes. Assim como o acompanhamento e o feedback, né? Então, esse professor vai estar ali nessa figura de orientar, e quanto mais ele orientar nesse momento inicial, menos esse estudante vai precisar, ao longo do tempo, de mais atenção, porque ele vai se tornar autônomo. Essa é a intenção do estudo orientado. Então, mas eu preciso dar o feedback, eu não posso dar só uma orientação inicial e achar que ele vai sozinho cumprir com todas as obrigações dele enquanto estudante. Então, além dessa orientação inicial, eu preciso de dar feedbacks regulares. Então, você está indo no caminho certo? Essa técnica que você está utilizando, né, esse método, ele realmente está de acordo com os seus objetivos? Então, é essencial que o professor ele acompanhe esses estudantes e dê um feedback constante, né? E um feedback construtivo. Mesmo que às vezes seja para chamar um pouco a atenção, precisa ser de uma maneira construtiva, para que esse estudante ele não se sinta de uma maneira que bloqueie o processo de aprendizagem, né? Ele pode se sentir deslocado, então tem que ser sempre feedbacks construtivos para que esse estudante ele se aprimore cada vez mais, desenvolvendo as suas habilidades de autonomia. Duas palavrinhas mágicas aí, né? Acompanhamento e feedback. Eu acho que esse é o principal trabalho do professor de estudo orientado, né? É o trabalho mais pesado, né? O sentido de você acompanhar o que aquele estudante está fazendo e dar para ele o retorno de forma construtiva sobre o que ele está fazendo. Menino, na aula passada você estava fazendo um resumo aí para a aula de geografia. Você conseguiu terminar? Você acha que foi importante para você? Você aprendeu? O que você aprendeu? Né? O professor acaba usando o método socrático com o estudante, ele faz mais perguntas para que o aluno, para conduzir o aluno à reflexão sobre o seu processo de aprendizado. Então, acompanhamento e feedback, eu acho que são as palavras mais importantes aí para o professor de estudo orientado. Vamos lá, seguindo? Integração com o currículo. A gente tem falado bastante, né, nessa aula, que o estudo orientado serve para o menino estudar, desenvolver técnicas e tal, mas é muito importante na rede estadual que as aulas de estudo orientado estejam alinhadas com os objetivos, as competências previstas no nosso currículo.
Então, ela precisa se integrar de forma complementar ao processo ensino-aprendizagem, ao que está previsto lá no nosso currículo, né? Então, a aula de estudo orientado é uma aula, é um componente integrador que serve para reforçar o que é ensinado na base. Além disso, deve sempre prezar pela interdisciplinariedade, né, entre todos os componentes curriculares, né? Então, não é uma aula de fazer atividades, mas em muitos momentos o professor de estudo orientado vai estar em contato com diferentes disciplinas, então ele precisa conversar com todos esses atores, ele precisa saber o que está acontecendo dentro de cada uma dessas disciplinas minimamente para poder conseguir orientar os estudantes, né? E de uma maneira interdisciplinar. Então, o professor de estudo orientado, ele é o elo ali entre essas disciplinas, né? Então, ele pode pegar um conteúdo que era lá de geografia e olha de história, olha só como essas duas coisas estão associadas, vamos pensar isso juntos. Então, o professor ele pode fomentar isso o tempo todo, garantindo a interdisciplinariedade do ensino, né? Às vezes é um pouco complicado para um professor, por exemplo, de ciências humanas, trabalhar um conteúdo da matemática, né? Mas não é esse o objetivo da aula de estudo orientado. Eu, enquanto professora de história, que estou lecionando estudo orientado, eu não vou ensinar o menino a fazer conta de matemática, né? Até porque eu nem tenho capacitação para tanto, para tal ato. Mas é importante que eu saiba o que está sendo trabalhado na aula de matemática, né? O planejamento do professor de estudo orientado passa muito por entender o que está sendo trabalhado nos outros componentes curriculares para ele conseguir fazer uma abordagem interdisciplinar, né, propor a integração de conteúdos. Então, isso é uma coisa que está muito ligada ao perfil também desse professor, né, um professor que consegue fazer essa costura, e aí é muito importante também o apoio, o suporte pedagógico do pedagogo, do PCA, do coordenador pedagógico da escola, apoiando esse professor de estudo orientado nesse processo, né? E aí, um outro ponto que a gente traz para promover a integração do currículo é estimular a exploração de recursos diversificados, né? Então, os estudantes eles devem ser incentivados, estimulados nas aulas de estudo orientado a explorar uma variedade de recursos, né? Como livros, mídias digitais, experiências práticas, porque isso enriquece o processo de aprendizagem autônoma. Às vezes, o estudante leu o conteúdo no livro, não ficou muito bem consolidado aquela habilidade, mas que tal assistir um vídeo sobre o assunto? Então, o professor de estudo orientado ele pode e deve, na verdade, estimular esse processo e trabalhar junto com os outros professores, né? Ah, professora de história, você deu uma aula lá sobre Revolução Francesa, tá no capítulo 5 do livro. Tem algum vídeo que você indica que eu possa orientar o meu estudante a assistir na aula de estudo orientado para consolidar esse conteúdo? Então, assim, essa questão dos recursos diversificados, a personalização da aprendizagem é muito importante para o desenvolvimento de uma aula de estudo orientado, né? Vamos seguir? E agora algumas dicas para o professor de estudo orientado auxiliar o estudante, né, nesse processo, né, da aula de estudo orientado, né, do dia a dia ali no chão da escola. Então, como que o professor deve apoiar o estudante? Como que ele pode, né? Ajudando na identificação do estilo de aprendizagem, né? Cada estudante pode ter um estilo de aprendizagem diferente. Isso é muito legal, muito importante. Inclusive, a gente até fez, né, Beth, uma vez, não sei se você lembra, um teste com os estudantes para saber o estilo de aprendizagem, se o estudante é mais visual, se ele é mais sinestésico, se ele aprende escrevendo, se ele aprende mais ouvindo. Então, identificar esse estilo de aprendizagem também auxilia o aluno no seu processo de estudo, né? A gente tem um tópico na formação exatamente sobre isso, né, do perfil do estudante para poder auxiliar nessa escolha do estilo de aprendizagem, né, para identificar qual que é escolher um método de aprendizagem na verdade, né? E como mais, na elaboração de um cronograma de estudos, isso é muito importante, porque às vezes o estudante ele ainda é muito novo, não tem maturidade para se organizar no tempo, mas nós como adultos a gente consegue fornecer essas ferramentas. Então, olha, não adianta você dizer que vai estudar todas as disciplinas quando chegar em casa, sendo que você não vai dar conta. Então, vamos fazer algo que caiba dentro. Então, você tem quantas horas por livre dia, de horas livres por dia para poder estudar? Então, aqui a gente encaixa,
o professor ajuda o estudante a montar esse cronograma de estudo. Também ajuda esse estudante a se conscientizar sobre a importância de manter o seu ambiente de estudo organizado e livre de objetos desnecessários, livre de distrações, né? Então, qual é o melhor, né? Então, eu estou na minha sala, estou na sala de aula, então na minha mesa, né, está ligado ali e com uma música que me tira a atenção, né, com outros objetos que podem me levar o meu pensamento para outro lugar que não é a atividade que eu estou fazendo. Então, desenvolver essa maturidade do estudante que, para estudar, eu preciso de um ambiente propício para isso. Então, eu consigo criar esse ambiente independente de onde eu estou, né? A desligar e a silenciar os dispositivos, isso é muito importante, né? Porque é algo que tira muito a nossa atenção, né? Sobretudo no mundo de hoje, né? Os celulares e os dispositivos eletrônicos. O WhatsApp toda hora lá pitando, TikTok, tudo né? É importante, né? Tudo é urgente. E assim, né, quando a gente fala desligar ou silenciar os dispositivos eletrônicos que possam interromper o estudo, porque os dispositivos eletrônicos, eles podem ser usados como aliados para o estudo, né? Na tela anterior eu falei, às vezes assistindo um vídeo, ouvindo um podcast. Então, assim, nós também não podemos desprezar a tecnologia enquanto uma ferramenta importante, mas se é um momento de leitura, um momento de concentração, eu estou usando uma outra técnica de estudo, estou fazendo um cálculo, é que o estudante precisa ter a consciência de quando ele pode ou deve, né, usar o dispositivo eletrônico ou quando aquele dispositivo precisa estar desligado para auxiliar na concentração. Isso significa aprender a se autorregular. Nós, adultos, temos essa dificuldade às vezes, né? E a gente precisa trabalhar isso com os adolescentes. E, por fim, né, o professor ele pode auxiliar o estudante no uso de ferramentas de organização. Né? A gente tem planners, a gente tem agendas, existem várias ferramentas que podem nos auxiliar, né, não só os estudantes, né, nos auxiliar no processo de organização. E é interessante que isso é muito personalizado também, né? Cada um tem o seu. Tem gente que gosta mais da agenda, a gente gosta de um caderno simples, com pautas. Tem gente que já gosta de usar o celular. Tem gente que usa o WhatsApp, um grupo, eu mesma, lá no WhatsApp, e vai mandando as informações, se organiza por ali. Agendas virtuais, né? Hoje em dia, os celulares, eles estão a modernidade nos traz isso, né? Você faz um registro rápido e a própria agenda do celular já te avisa. Então, assim, cada um tem um método, um jeito, uma ferramenta que se identifica mais. E o professor, ele pode ajudar o estudante, na verdade, ele deve ajudar o estudante a conhecer essas ferramentas e entender qual que se adapta melhor para eles, né? Eu tenho um colega aqui que trabalha comigo que não, eu só consigo com caderno. Eu só lembro das coisas se tiver no meu caderno anotado. Pode ter planner, pode ter agenda, pode ter celular, mas se não tiver no meu caderninho, eu não desenvolvo. E ok, né? Cada um tem o seu jeitinho. Importante a gente fazer com que o estudante conheça e saiba se autoconhecer e identificar o que é melhor para ele. E aí, gente, um último ponto aí sobre a questão das aulas de estudo orientado é que elas podem ser utilizadas para garantir momentos de recomposição de aprendizagens, né? Na nossa rede, isso é muito comum, principalmente nas disciplinas de língua portuguesa e matemática, mas não só para essas disciplinas, para esses componentes curriculares, os outros componentes também, mas em especial 2024, a gente tem feito um trabalho de recomposição em língua portuguesa e matemática, e as aulas de estudo orientado, elas podem ser usadas para fazer esse nivelamento, né? Isso acontece como? Por meio de orientações de estudo que propiciem a revisão, a consolidação ou o aprofundamento de habilidades essenciais do currículo, mantendo foco no desenvolvimento do didatismo e autodidatismo dos estudantes. Então, fica aí a lembrança do nivelamento e a sua relação com as aulas de estudo orientado. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre técnicas de estudos.
né, que são técnicas de estudos? São métodos e estratégias que os estudantes utilizam para adquirir, processar e reter informações, né? São técnicas que ajudam no processo de ensino-aprendizagem, né? E de uma maneira muito eficiente e eficaz. Elas são projetadas para ajudar a melhorar a compreensão, a memorização e a aplicação do conhecimento em diversas disciplinas. Então, eu posso utilizar a mesma técnica de estudo para diversas disciplinas, mesmo de áreas diferentes, porque a técnica ela é aplicada a estudar. Então, se eu aprendo essa técnica, eu posso aplicar ela para diversos conhecimentos. E por que elas são importantes? Porque elas auxiliam os estudantes na absorção e a retenção das informações de forma mais eficaz, é mais pontual, né? A gente consegue trabalhar ali, tipo, de uma forma muito mais eficaz, utilizando uma técnica de estudo. Fornecem métodos estruturados que facilitam a compreensão e a memorização dos conteúdos, além de melhorar a organização e a gestão do tempo. Então, se o professor de estudo orientado apresenta técnicas de estudo e ajuda o estudante a escolher qual que é a melhor para ele, para o contexto dele, isso vai fazer com que esse estudante ele potencialize o seu processo de aprendizagem. Então, quanto antes o estudante tiver acesso a essas técnicas de estudo, melhor é para ele, porque ele vai potencializar, ele vai agilizar esse processo, ele vai aprimorar cada vez mais esse processo, porque as técnicas elas nos permitem isso, essa autoavaliação, essa autorregulação, a responsabilidade, né? E além disso permite estudar de uma maneira mais produtiva, né? Reduzindo o estresse e aumentando o desempenho acadêmico. Então, se eu tenho que estudar uma disciplina de geografia para a prova, eu pego lá e vou reler todo o conteúdo do trimestre para uma prova, né? Isso talvez não seja tão eficaz. Pode ser, né, que essa é uma técnica para algumas pessoas, mas se eu pegar aquilo dali e fazer um mapa mental, né, um infográfico, talvez isso não vai me auxiliar e não vai me poupar tempo do que ler todo esse conteúdo. Eu leio uma vez, faço um mapa mental e estudo por ele, né? Um exemplo, né? E ela vai reduzir o tempo e vai aumentar a eficácia desse momento de estudo pelo estudante. E aí a gente vai trazer alguns exemplos, né? São muitas técnicas, né? A gente poderia falar por muitas horas aqui e destrinchar essas técnicas, mas a gente trouxe alguns exemplos para ficar aí, né, no nosso radar e para a gente poder utilizá-las sempre que a gente precisar. E é legal, bacana, assim, que de repente nas primeiras aulas de estudo orientado, o professor apresente para o estudante algumas dessas técnicas, né? Porque às vezes o estudante não conhece. Então, a aula de estudo orientado, como a gente vem repetindo, é uma aula para aprender a aprender. Então, logo no início é bacana o professor demonstrar, apresentar para o estudante essas técnicas que a Beth vai apresentar aí algumas. Então, a primeira delas é a leitura ativa. O que é a leitura ativa? Ela envolve ler o material de forma crítica, fazendo perguntas, resumindo e anotando as principais ideias. E por que essa técnica ela é boa? Ela melhora a compreensão e a retenção do conteúdo, né? Eu estou lendo, eu estou escrevendo, eu estou fazendo aqui dois processos e vai auxiliar na assimilação desse conteúdo. Fazer anotações também é uma técnica, né? E como que eu faço? Eu tomo notas durante as aulas. O professor está falando ali, então tem que incentivar que o estudante anote o que o professor está falando, mesmo que não esteja anotado no quadro, né? Então, anotando, né? Eu vou anotar, eu vou lembrar dos pontos importantes. O professor vai estar falando ali, eu anoto o ponto importante, e isso facilita muito no processo de revisão desse conteúdo e reforça a aprendizagem, né? Porque quando eu olhar aquela anotação que eu fiz, eu vou levar minha mente para a hora daquela aula e eu lembro do que o professor falou. Um ponto interessante sobre a questão das anotações, né? Lembro quando eu estava em sala de aula que os alunos sempre perguntavam, professor, é para copiar o que está no quadro? Aí vem até aquele meme, não, pega o quadro e leva para casa, não é para copiar, não, e tal. E assim, às vezes a gente, quando o professor enche o quadro de texto lá para o aluno copiar, gasta metade da aula copiando. Hoje o menino tem celular, pode tirar foto, só que assim, é o que eu sempre falava, tira foto, fica lá no celular, nunca mais ele vai olhar aquela foto na vida, né? Então, assim, eu, enquanto professora, procurava tentar reduzir a quantidade de texto que eu colocava no quadro, fazia esquemas, mapas mentais, para agilizar o processo, e eu estimulava o estudante a anotar o que estava no quadro e anotar
o entendimento dele sobre o que estava no quadro, né? E sobre o que a professora estava falando. Então, você anotar o que você está compreendendo sobre aquela aula é um método, é uma técnica de estudo muito interessante, é uma técnica antiga, né? Simplesmente anotar o que você está compreendendo sobre a aula, mas ela é muito potente e o estudante não sabe fazer isso. O estudante ele precisa ser ensinado, porque quando ele copia o que está lá, o que o professor escreveu, o que o professor notou, e o que ele compreendeu sobre a aula. Será que ele foi ensinado a fazer isso? Então é importante a gente se atentar para essa questão da anotação e de tomar nota da aula, das leituras, né, do que é falado durante a aula. Isso foi algo que eu aprendi na faculdade só, né? Anotar o que o professor estava falando assim desesperadamente, porque era tão rápido, não tinha nada, ninguém passava nada no quadro, né? E a gente O aprendeu na professor só marra, né? fala, né? E os nossos estudantes, né? Eles estão tendo acesso a isso ainda na adolescência, né? Eles estão anos-luz à nossa frente só por terem acesso a isso agora, nesse momento da vida deles, que eles estão em processo de formação. Então, isso é muito importante. Outros exemplos de metodologias, né, de métodos de estudos. Os mapas mentais e diagramas, eu acho que esse é o queridinho de todos, né? Acho que depois que eu descobri o mapa mental, eu trabalhei, consegui colocar mapa mental em todos os meus conteúdos, né? E quando eu pedia para os estudantes, cada um mais lindo do que o outro, cada um mais completo do que o outro. Mas o que é um mapa mental? É a criação de apresentações visuais das informações que você está estudando, que o estudante está ali, né, daquele conteúdo que ele está estudando nesse momento, e você relacionar diferentes contextos. Então, você vai fazer uma apresentação visual de um conteúdo. E isso ajuda o estudante a organizar e lembrar informações completas. Então, eu vou colocar conceitos que são parecidos, conceitos que levam a outro, conceitos que são premissas um do outro. E aí isso fica de uma forma visual e auxilia muito no processo de consolidação desse conteúdo. A gente colocou até uma imagem aí do lado, né? Em geral, você coloca o título, o conteúdo no centro e vai fazendo setinhas, aí você agrupa as ideias ou em ideias semelhantes ou ideias assim, uma sendo consequência da outra, né? Então as setas, elas podem ter sentidos diferentes, as cores podem ter sentidos diferentes no mapa mental, mas é importante que o estudante aprenda a fazer o seu próprio mapa mental, que ele compreenda ele consiga que aquilo sirva, né, para que ele retenha os conceitos, as informações. E uma dica interessante aí que você pode utilizar com os seus estudantes é você cria um mapa mental e a partir daquele mapa mental você pede para o estudante fazer um texto. Né, ele produz um texto explicando o que está sendo dito no mapa mental. Aí você vai ter certeza de que ele compreendeu o mapa mental. Ou você pode fazer o processo inverso. Você traz um pequeno texto e pede para que ele transforme aquele pequeno texto em um mapa mental. Então, isso é uma forma de aprender a trabalhar e utilizar o mapa mental. Outra técnica é a técnica de resumo, que também é uma técnica antiga, né, já que é algo que a gente usa há muito tempo, mas que ela é extremamente eficaz, né, que é resumir o conteúdo com as suas próprias palavras, é você pegar, eu li esse texto, eu estou estudando esse conteúdo, né, e eu vou resumir, eu vou escrever tudo que eu lembro, tudo que, as reflexões que eu fiz, as conclusões que eu cheguei, né, e de uma forma resumida, é claro, porque aquilo dali vai me ajudar a lembrar essas informações maiores. Isso facilita o processo de revisão e reforço da compreensão, né? E tem o método Cornell, né, já que você fala um pouquinho. Falei um pouquinho, eu que trouxe a ideia a proposta aí do método Cornell, né? E só fazendo um comentário rápido aí sobre a questão do resumo, né, Beth? Assim, eu me lembro muitos, muitos, muitos anos atrás. História rápida, professor de história gosta de contar história, né? História bem rapidinha aí, quando o meu irmão tem um irmão bem mais novo que eu, ele era estudante do ensino fundamental, eu acho. E aí ele reclamou do professor de história dele, porque o professor mandava copiar o livro. E ele não queria só ficar copiar, era aula de copiar o livro, né? Aí eu fui na escola conversar com o professor e ele falou assim: não, eu mando copiar porque eles não sabem resumir. Eu era uma jovem estudante de história na época e aquilo ficou na minha mente. Eu pensei, nossa, ele manda o aluno copiar porque o aluno não sabe resumir. Então, quer dizer, eu acho que então a gente precisa ensinar o aluno a resumir, né? Para que o resumo não seja simplesmente copiar o que está ali no livro ou no texto, né? E existem várias técnicas de resumo. Você pode parafrasear, você pode
topicalizar, criar tópicos, né, com os temas mais importantes. Você pode fazer citações diretas dos termos, das partes mais importantes do texto, né? Enfim, e o método Cornell é uma forma de divisão do caderno, né? Você pega o seu caderno simples e faz a divisão ali com algumas linhas e cada parte do caderno que você divide, você usa para um aspecto específico, né? Geralmente, à esquerda do caderno, você vai anotando as palavrinhas-chaves, no miolinho você faz o resumo com as suas próprias palavras, e na parte de baixo, eu costumo adaptar esse método para fazer um glossário, né, onde o estudante vai escrever as palavras novas que ele aprendeu naquela aula e o significado delas, né? Na aula de história tem muito isso. O aluno está tendo lá aula de reforma protestante, aí eu vou falar de indulgência. Nunca ouvi falar disso na minha vida. Eu sempre pedi, anota lá a palavrinha e o que significa quando ele for estudar. É isso, né? Então, o método Cornell é basicamente isso, é uma divisão do caderno em partes diferentes, onde cada parte tem um objetivo específico, né? Prossigamos? A próxima técnica são as repetições avançadas, né? Então, revisar o material em intervalos crescentes. Então, eu estudei hoje, então eu tenho que voltar nesse material, nesse conteúdo que eu estudei, para que essa memória ela vire uma memória de longo prazo. Porque senão eu leio agora e depois eu nunca mais volto na hora da avaliação, por exemplo, é possível que eu não lembre desse conteúdo. Então, eu tenho que voltar sempre nesse material, né? Nesse conteúdo que eu estou estudando, para que esse conteúdo ele seja assimilado, né? E ele não se perca na minha memória. Isso melhora a retenção a longo prazo, né? Então eu preciso desse reforço do conteúdo, dessas repetições desse conteúdo que eu estou estudando ao longo do tempo, até que ele se consolide. Mnemônicos e associações também é uma técnica de estudos, né? Utilizar acrônicos, rimas ou imagens para lembrar informações. Isso aí, facilita a memorização. Professor de química que gosta muito de usar isso aí, naquelas formas lá de química, né? O sólido. Eu não vou saber, gente. Por Mas falar eu lembro. de histórias que a gente vivencia na escola em relação a isso, eu gostava muito de usar. Eu gosto, na verdade, né? Porque só estou aqui, quando voltar para a sala de aula, eles vão continuar com isso. É paródia. Nossa, e aí eu chegava com uma música assim super famosinha, com uma paródia de geografia, e os meninos, Beth, você estragou a música pra gente. Agora a gente só consegue lembrar do conteúdo da prova, de falar de núcleo da Terra, porque a música, ela se transformou na minha cabeça. A paródia é uma forma, né, de você reforçar esse conteúdo e que pega muito rápido, porque o nosso cérebro, ele lembra muito, né, dessas associações que a gente faz, da troca de palavras. Então, é um recurso que pode ser utilizado em qualquer disciplina, não só dentro do estudo orientado, né, porque facilita demais a nossa memorização. Gente, desculpa, mas eu fui lá pesquisar aqui no Google uma de química para decorar os elementos da tabela periódica. Fui ontem no Clube Brasileiro e só comi pão holandês. Aí cada letra inicial significa um elemento mais eletronegativo da tabela periódica, né? Então, isso é uma fórmula mnemônica para decorar os elementos. E às vezes a gente das rimas de preposições até hoje, eu aprendi no ensino fundamental. E às vezes a gente fica assim, nossa, para memorizar e tal. Memorizar, gente, é o primeiro passo, assim, na aprendizagem, né? O aluno memoriza e depois ele vai aprofundando aquele conteúdo. Então, se ele não lembrar, ele não tem como fazer associações, análises. Então é importante lembrar, né? Por exemplo, no caso falei agora da química, por exemplo, em história, hoje em dia a gente não utiliza mais aquela decoreba de datas e tal, mas tem algumas datas chaves, alguns séculos, que é importante que o estudante conheça, mesmo que ele decore ali, porque ele vai conseguir fazer análises mais profundas a partir do momento que ele conhece aquele período, que ele lembra, né, de que século estamos falando, de que período histórico. Então, o lembrar, ele é o primeiro passo, tá? É importante, sim, a gente pode jogar fora, isso é coisa do passado, é muito tradicional. Então, lembrar é o primeiro passo para aprender.
Ele precisa lembrar para na hora que ele se deparar com aquilo na vida dele, ele falar, olha, eu já tenho conhecimento teórico disso, agora eu estou vendo na prática, olha que legal. E aí ele precisa ter aquilo memorizado na cabeça dele, né? Vamos seguir? Técnica de visualização. Isso é muito importante, mas ela precisa de ser trabalhada e desenvolvida. Ela não é uma coisa muito simples, né, de se fazer. Né? Que é imaginar cenários ou processos para entender e lembrar de informações abstratas. Então, para que eu consiga fazer isso, eu tenho que ter o domínio do conteúdo. Então, essa técnica ela pode ser usada depois que outras técnicas de assimilação desse conteúdo elas já foram utilizadas, né? Porque aí eu vou gerar imagens visuais na minha cabeça para poder associar esse conteúdo. E isso melhora a compreensão desse conteúdo e a memória visual, né? Porque nós somos seres visuais, né? E a gente ter uma imagem associada a um determinado conteúdo, um fato histórico, por exemplo, isso vai fazer com que eu lembre desse conteúdo, para que eu consiga associar isso na minha vida, colocar esse conhecimento em prática na minha vida. E outra técnica que a gente pode utilizar nas aulas de estudo orientado são as revisões regulares e simulados, né? Por que que essas técnicas elas são muito valiosas? Porque pode revisar o material regularmente e praticar esse exercício do simulado para a gente poder assimilar esse conteúdo de uma maneira muito mais eficaz. E levando em consideração que os modelos de avaliação que a gente tem hoje no país, eles são por meio dessas provas, a gente já prepara esse estudante, né, para o mundo lá fora. Ele precisa aprender a responder uma prova, ele precisa saber se concentrar para ler uma questão e entender que a maior parte delas é só ler, fazer uma leitura crítica daquela questão, que você vai conseguir responder, você vai conseguir acessar todo esse conhecimento que foi construído ao longo da trajetória escolar desse estudante, né? E além das técnicas que a gente apresentou, são técnicas bem tradicionais, que todo mundo conhece, né? Não é nada de muito diferente que a gente trouxe aqui hoje, mas nós temos muitas outras ligadas a metodologias ativas, né? Sala de aula invertida, resolução através de problemas, estações por rotações, né? Então, assim, rotação de estações, aliás, né? Tertúlia, que é uma metodologia de êxito que a gente usa muito na rede. Existem diversas, né? Nós trouxemos aqui as mais usuais, as mais comuns, as que o professor de maneira geral conhece, né? Mas é importante o professor de estudo orientado pesquisar, conhecer outras técnicas, principalmente técnicas de metodologias ativas, né? Para poder implementar nas aulas de estudo orientado. A aula de estudo orientado é um grande laboratório, né? Eu gostava muito de ser professora de estudo orientado, né, Beth? A gente consegue colocar em prática muitas técnicas que às vezes na aula da base a gente não consegue, né? Porque não tem tempo, você tem um currículo, não que, como falei, né, na aula de estudo orientado, isso precisa estar atrelado, a aula precisa estar atrelada ao currículo, mas é um momento que a gente consegue trazer ali técnicas diferentes de estudo e experimentar com os estudantes, para que eles também experimentem, né? Para que eles façam suas experimentações e identifiquem o que mais se adapta ao modelo dele, ao jeito dele, a personalidade, enfim, né? As características, as idiosincrasias de cada um dos estudantes. E eu acho que é isso, né? E para finalizar, a gente gostaria de deixar com vocês, né, uma frase de Albert Einstein: a mente que se abre a uma nova janela jamais voltará ao seu tamanho original. Isso é o conhecimento, né? Quando a gente se abre para o conhecimento, a gente nunca mais é o mesmo. E isso é uma das poucas coisas que ninguém pode tirar da gente, né? O nosso conhecimento, que a gente constrói ao longo da nossa trajetória. É isso, né? E eu lembrei de outra agora, Beth. Não sei de quem é essa frase, mas eu vi uma frase que é assim: a mente é igual um paraquedas, só funciona se estiver aberta. Muito boa. Pra gente desejamos boa formação a todos, né? Que vocês aproveitem esse momento para poder se apropriarem dessas metodologias e colocá-las em prática na sala de aula, né? O que nós desejamos que seja isso aí. Que seja uma formação bastante produtiva, e aí a gente retorna a palavra para o Bruno. Muito obrigado, queridas. Eu queria agradecer a Jaqueline e a Elizabeth por essa aula inaugural.
Pessoal, essa foi a aula inaugural da formação Estratégias de Planejamento de Estudo Orientado. A formação ela já está aberta, você já consegue acessá-la, e o período formativo dela, só para lembrar, ela se encerra no próximo dia 4 de julho. A gente deseja uma boa formação para vocês e a gente se vê nesse percurso.